Olá, minha gente. Faz tempo que eu não apareço, né? Estou nessa essa pegada agora de tentar recuperar algumas funcionalidades perdidas e que já tinham sido arduamente conquistadas. Uma delas é dessa forma de comunicação, né? Que é o vídeo. É, Queria fazer só umas atualizações do que é que tem rolado por aqui. O que é que esse mago encantador de linguagem tem feito ou tentado fazer atualmente é, dentro da sua infinita busca por formação e desenvolvimento. 40 anos, né, de um autismo nível 2 não diagnosticado, portanto, 40 anos de murro em ponta de faca, 40 anos de muito abuso, 40 anos de muita violência, 40 anos de muita exclusão, 40 anos de muitas tentativas frustradas de fazer coisas que não se enquadravam na minha condição, mas que eu persistia e persistia e persistia até o colapso. Portanto, 40 anos de colapso, né? 40 anos me acostumando com aquilo com que eu não deveria ter me acostumado. Então, antes do diagnóstico, eu cheguei ao ponto de achar mesmo que era natural. Era natural ser agredido, era natural ser perseguido, era natural ser ofendido, era natural ser rejeitado e que era natural também é, estar sempre em crise, né? Claro que as crises vão fazer parte da vida do autista, principalmente níveis de suporte mais altos, até o fim, porque crise não é como algumas pessoas imaginam, né? É, Algumas pessoas imaginam que as crises elas se dão apenas diante de adversidades, as adversidades típicas, né? Dos atípicos, típicas dos atípicos. É, mas não, né? Às vezes a gente acorda de um sonho e o sonho gatilha uma crise e já era, não tem jeito. Às vezes a gente tá num momento bom e entra em crise também. Tá num momento bom interagindo com gente que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, comendo o que a gente gosta, ouvindo o que a gente gosta. E alguma coisa aqui dentro sai do prumo. E por falar em prumo, algo que eu tenho direcionado cada vez mais meu trabalho é para a ideia do prumo. Depois que eu constatei minha condição, que eu recebi a devolutiva, a primeira devolutiva da primeira psicóloga, que esse processo de avaliação é longo, ele ainda está em curso, na verdade, né? Ainda tem coisas aparecendo aí, algumas surpresas, né? Como eu estou atualmente sob suspeita de superdotação e altas habilidades, né? Que é uma coisa que eu nunca imaginei, principalmente porque a gente tem uma visão muito estereotipada da superdotação e altas habilidades. A gente imagina que é uma coisa super boa e que pessoa com superdotação certamente se tornará o Elon Musk. Não é bem assim, porque quando você é uma pessoa pobre que vive numa comunidade limitada em alguns aspectos, e aqui eu não estou culpabilizando ninguém, né? Hoje eu tenho muita gratidão pelo que os meus pais fizeram dentro do que lhes foi permitido fazer por mim. É... Mas quando você cresce num ambiente assim, não adianta muito você só pensar, por exemplo, em mística da linguagem. Porque aquilo às vezes não é lido muito bem, sabe?
aquilo é lido como um desvio, esse menino se interessa por umas coisas nada a ver, esse menino tem que se interessar por coisas que dê emprego e não sei o que. E às vezes falta clareza para entender que aquela vocação ela pode inclusive ser uma ponte para muita coisa legal, inclusive na vida laboral da pessoa. Mas algumas famílias leem isso como um problema. Então, é, a pessoa com altas habilidades ela tem uma rigidez muito brutal e existem alguns tópicos e alguns assuntos que ela não consegue parar de pensar assim. Então eu me articulo hoje através dos meus tópicos, é, e dos meus assuntos restritos, através dos meus hiperfocos. Eu não sei falar sobre nada se eu não estiver me articulando de acordo com essas coisas. É, bom, então, o prumo, né? Que papo de prumo é esse? Depois de perceber claramente que uma certa forma de trabalhar com o tarô me trazia muita ansiedade, eu me refiro aqui às formas mais preditivas, ainda que as preditivas mais light, porque a gente tem gradações disso também, né? A gente tem aquela preditiva hardcore, né? Que eu não vou definir aqui porque eu não quero julgar moralmente. E a gente tem as gradações mais light, né? Prognóstico, tendências, coisas assim. Tudo isso me deixava muito ansioso. O que fez com que frequentemente eu não conseguisse entregar leituras. E isso é muito frustrante, né? Quando você conclui que, ok, tem essa atividade laboral aqui que eu consigo fazer. E aí você não consegue fazer. E aí você fica, ué, e agora, né? O que é que eu sou no mundo, né? Vou ficar aí só fazendo peso na terra, né? Ainda mais para uma pessoa que há umas boas décadas já se relaciona com correntes filosóficas, espirituais, que dão muita importância àquilo que nós exercemos intencionalmente com nosso corpo, nossa fala, nossa mente. O budismo, o tantra shivaíta, o sufismo, né? Todas são tradições que atribuem uma grande importância a isso, até mais do que coisas superficiais, coisas de comportamento, de vestimenta, de não sei o que. É mais importante o que você faz com a sua intencionalidade, com esses poderes que você manifesta nessa vida. Você manifesta o poder da fala, ainda que não seja uma fala típica, oral, ainda que seja uma fala gestual, ainda que seja qualquer outro tipo de comunicação, ainda que seja uma comunicação que um aparelho eletrônico te ajuda, comunicação aumentada, você tem esse poder, seja lá como ele se manifeste, né? Ainda que seja com piscadinhas de olhos, ainda que seja com qualquer coisa, né? Com o movimento dos dedos, qualquer coisa. A gente tem esse poder de perceber o mundo também. Seja com a visão, o olfato, a audição, ou seja de qualquer outras maneiras, típicas ou atípicas, temos o poder de perceber o mundo. Temos o poder de cognizar o mundo também. Então temos o poder de interpretar, de relacionar, de tirar conclusões acerca do mundo. E finalmente temos esse poder imenso que é agir, karma, né? Baseado em tudo isso, né? No que a gente percebe no mundo, no que a gente infere do mundo, no que a gente cogniza do mundo, a gente age, né? E como nós percebemos o mundo,
como nós nos relacionamos, como nós lemos o mundo, como nós interpretamos as coisas do mundo e do si mesmo, isso está intimamente ligado ao fazer, né? O Tantra Shivaita considera, né, sintetiza esses três poderes como o querer, o saber e o fazer. Tudo isso que eu falei para vocês aqui cabem nessas três coisas: o querer, o saber e o fazer. Essas três dimensões, elas confluem. Elas são indissociáveis. Bom, nós estamos diante de um mundo hoje em que há, no mínimo, um descompensamento no fazer das pessoas, né? Haja vista que de vez em quando, bom, por exemplo, vou dar um exemplo bem extremo, bem trágico e bem terrível. O que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza. Pronto, não preciso nem gatilhar essa crise, né? Porque é uma coisa bem gatilhante para mim, e descrever o que está acontecendo, né? E vou pegar um outro exemplo nosso também. Não é que a Palestina não seja um problema nosso, mas do nosso país. As enchentes do Rio Grande do Sul, que não foram culpa da natureza, que eram completamente evitáveis, que já estavam completamente previstas, mas que essa previsão foi completamente ignorada em prol de tchananãs, que eu também não quero entrar nesses méritos, para não desviar o assunto. Não é que eu não gosto desse debate não, tá? Mas é que não é o foco aqui. Então veja, o nosso fazer, né? Os nossos fazeres estão meio bugadinhos, né? No mínimo. E aí, haja vista que eu olho o mundo sob essa lente, né? Dessas cosmovisões que me atravessam, o que é que eu infiro disso? Que se há um bug no nosso fazer atualmente, né? Estamos cada dia mais naturalizando o fazer que prejudica, o fazer que gera prejuízos para o si mesmo e para o restante da comunidade. Quando eu digo comunidade, eu incluo as árvores, as nuvens, tudo, né? Eu infiro que há algum probleminha na nossa relação com os outros dois poderes, o saber e o querer, né? Então, essas tradições, né, que me atravessam, o budismo tântrico, o shivaísmo tântrico e o sufismo, né, todas elas postulam que o primeiro passo, pelo menos, para a gente calibrar esses poderes é o centramento, ou seja, é encontrar o prumo, né? Encontrar o centro. Então, quando você entra no Vajrayana, né, no budismo tântrico, pode ser que o professor, a professora, te recomende que você pratique shamatha por um bom tempo. O que é shamatha? É encontrar algum tipo de estabilização, né? Então, para não entrar em detalhamentos, que eu tenho que realmente tomar cuidado com assuntos de hiperfoco, senão eu falo 6, 7 horas. E já tá dando tempo que eu previ aqui para esse vídeo. O que é que eu pensei? Juntando tudo isso, diagnóstico, minha condição, as crises de ansiedade que me dão quando alguém joga nas minhas costas, prever que o marido vai voltar, não vai, que não sei o que, previsão, minhas reflexões sobre a natureza do oráculo e minhas reflexões sobre
a condição humana atual, né? Com a minha atual formação, é, com a minha atual formação no universo do yoga, do tantra shivaíta, e das técnicas de meditação não duais shivaitas, o que é que eu concluí? Concluí que o que eu quero realmente fazer com o oráculo é que ele seja também uma ferramenta de centramento e de refinamento dos poderes que nos constituem. Então, hoje, quando eu olho para as cartas do tarô, eu vejo claramente personagens que estão fazendo alguma coisa com certos objetos dentro de determinadas posições, olhando para determinadas direções. Então, na cabeça e no olhar, isso eu aprendi com meu mestre Henrique Henriques. Nós temos um sinal para onde a consciência está se direcionando. Então, nós temos o saber, temos algo ali do querer também. Né? O que é que você quer? Olhar para trás e resgatar alguma coisa? Olhar para frente, direto para si mesmo e dar-se conta de algo que está debaixo do seu nariz? Olhar para frente em busca de criar alguma coisa nova? Né? O que é que você está fazendo? Tá, ou que precisa fazer? Né? Tatear o caminho com uma bengala enquanto ergue uma lamparina? Despejar o conteúdo de 2 vasos no rio infinito da vida? Atravessar um portal dançando? Enfim, aprender a cair, né? Porque a torre tem essa lição terrível, né? Então eu vejo claramente esses poderes estampados nas cartas do tarô. Então disso eu concluo que o tarô é uma boa ferramenta para a gente refletir sobre isso, né? Sobre os nossos quereres, os nossos saberes, os nossos fazeres no mundo e sobre nossas interações com esse mundo que a gente faz através da nossa cognição, dos nossos órgãos da percepção e dos nossos órgãos da ação. E refinar. A gente tem precisado, eu acho que, de refinamento sobre leitura de mundo, sabe? Refinamento do que é ser humano, do que é ser pessoa, do que é ser integrante de um ecossistema, do que é a Terra, do que é existir, do que é a existência, né? Por quê? Como diz uma das minhas professoras, a Rosana Roche, as redes sociais e as atuais tecnologias do entretenimento estão nos acostumando a uma forma de ler a realidade e a si mesmos exageradamente superficial. E nós estamos perdendo o gosto pelo refinamento e pela visão em profundidade. E eu acredito que o tarô seja também uma boa ferramenta para esse refinamento e esse aprofundamento de visão. Então, meu informativo é esse. É que eu tenho me aprofundado muito nesses temas que propõe o Ibn Arabi, né? Continuo estudando muito esse filósofo, místico, teólogo, poeta, esteta. Tenho estudado muito o universo do yoga, em suas várias frentes, filosófica, histórica, tântrica e assim sucessivamente. O shivaísmo acabou se tornando a minha prática religiosa central, embora todas essas outras orbitem ainda no meu mundo, né, nessa mandala da qual eu sou o centro, né, que eu gosto de chamar de minha vida. Então, naturalmente o tarô ele já vinha sendo impregnado de tudo isso. A diferença é que agora eu decidi colocar a coisa a 100%, porque eu já vinha trabalhando o tarô assim, mas
eu ainda abria umas concessões. Então, de vez em quando, via uma pessoa e queria uma preditiva e eu pegava, mesmo porque tem a necessidade de tudo isso, mas olha, nem a necessidade está me fazendo mais pegar a leitura preditiva. E foi um marco na minha vida quando, há uns dias atrás, eu realmente devolvi o dinheiro de uma consulente porque não deu. Eu não consegui abrir, não consegui abrir. Então, não é isso que eu tenho a oferecer para o mundo. Admiro quem tenha e até indico, né, quem precisar de leitura preditiva, né, indico colegas, mas a minha visão hoje está correndo por isso que eu descrevi aí nesses 20 minutos, né? Muito em confluência com o total das outras coisas que constituem a minha mandala. Valeu? Então é isso, fiquem bem. Quem quiser entrar nessa jornada de abrir cartas nessa perspectiva, é só me procurar aí. Eu estou sempre acessível. Nem sempre respondo rápido. Posso demorar 1, 2 dias, mas sempre respondo. Tá bom? Um abraço, se cuidem.